Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este módulo do curso de especialização em mineração e meio ambiente. Eu me chamo Marcelo Araújo, professor da UFRB e estou responsável por este componente curricular chamado Fundamentos de Geoprocessamento aplicados à mineração. Este módulo está dividido em duas unidades. Nesta primeira unidade, vamos tratar dos conceitos básicos relacionados ao geoprocessamento e às geotecnologias, enquanto na unidade seguinte vamos abordar as aplicações na área de mineração e meio ambiente. Os objetivos deste módulo são apresentar os conceitos básicos relacionados ao geoprocessamento e geotecnologias. Então, nós vamos discutir o conceito de geoprocessamento e geotecnologias. Também vamos falar sobre cartografia, sobre GNSS, que é o Sistema Global de Navegação por Satélite. Vamos falar também sobre o SIG, os Sistemas de Informações Geográficas, e também vamos falar sobre o sensoriamento remoto. Mas o que é o geoprocessamento? O geoprocessamento é um conjunto de tecnologias que possibilitam a coleta, a manipulação, a análise, a simulação de modelagens e a visualização de dados geográficos, integrando várias disciplinas, equipamentos, processos, programas, entidades, dados, metodologias e pessoas para a apresentação de informações associadas a mapas digitais. Este conceito que eu apresentei está baseado na obra de dois autores, Fitts e Rocha. Fitts, ele discute sobre a diversidade desses conceitos relacionados com o geoprocessamento. E, segundo ele, essa diversidade ela tem origem com o fato de ser uma tecnologia recente e o fato de ser uma tecnologia que se aplica a diversas áreas do conhecimento. O resultado é que cada área do conhecimento acaba desenvolvendo o seu próprio conceito. Mas, voltando ao conceito que eu apresentei, baseado em Fitts e Rocha, como vocês podem ver na apresentação, o geoprocessamento ele envolve, então, tecnologias, não é? Como o Sistema de Informação Geográfica, tecnologias como o Sistema de Navegação Global por Satélite, o GNSS, tecnologias como o sensoriamento remoto, além da cartografia e outras áreas. Envolve ainda os equipamentos, não é? Como os computadores, não é? Receptores de sinais de satélite para localização do posicionamento geográfico, envolve ainda os recursos humanos, as pessoas, as instituições e as metodologias das várias áreas do conhecimento. Então, no conceito, conforme apresentado, o geoprocessamento ele trabalha com mapas digitais. Então, quem trabalha com mapa, esse trabalho está relacionado com uma área do conhecimento que é a cartografia, que é responsável pela elaboração de mapas, cartas e outras formas de representação da superfície terrestre e seus fenômenos por meio de um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas. Mas, para trabalharmos com a cartografia, é fundamental estabelecer e explicar que, quando nós fazemos um mapa, nós estamos posicionando determinados elementos da superfície terrestre em uma superfície plana. Como vocês sabem, a Terra tem o formato de um geoide, não é? E para fazer esse posicionamento, nós utilizamos um sistema de coordenadas. Os sistemas de coordenadas, ele está baseado em linhas imaginárias, como os paralelos e os meridianos. Os paralelos são círculos da esfera terrestre
cujo plano é perpendicular ao eixo dos polos, tendo sua origem no Equador. O plano do Equador é então a referência para a medição das latitudes, que vão ser calculadas em graus, minutos e segundos, e no caso das latitudes, elas variam de 0 a 90 graus, tanto no sentido norte quanto no sentido sul. Bom, uma outra linha imaginária que é utilizada para a determinação do posicionamento geográfico são os meridianos. Os meridianos, eles constituem grandes círculos que envolvem a esfera terrestre, cujo plano contém o eixo dos polos. A longitude de um lugar é dada, então, a partir da distância, expressa em graus, minutos e segundos, entre o meridiano do lugar e o meridiano de origem, que é o meridiano de Greenwich. E as longitudes, elas então variam entre 0 a 180 graus no sentido leste-oeste. Como vocês podem ver na figura 2, nós temos uma representação do globo terrestre chamada de mapa mundi. Nesse mapa mundi é possível observar os paralelos. No caso, nós temos o paralelo de origem, que é a linha do Equador, e a partir deste paralelo de origem, nós temos então o cálculo das latitudes, tanto para o sentido norte quanto para o sentido sul. Do mesmo modo, vocês podem observar que os meridianos, e vocês podem observar no mapa o meridiano de Greenwich. E logo embaixo, você pode observar as medidas das longitudes, variando de 0 a 180 graus para oeste e 0 a 180 graus para leste. Então, é a partir do cálculo tanto da latitude quanto da longitude que nós definimos o posicionamento geográfico de um determinado local, de um determinado lugar, de um determinado fenômeno na superfície terrestre. E essa localização, então, ela é dada a partir da latitude e da longitude. Mas um outro conceito também muito importante quando nós trabalhamos com os mapas é o conceito de sistemas de projeção cartográficas. Como vocês sabem, a Terra ela tem um formato de um geoide, um formato aproximadamente esférico, e os mapas eles têm o grande desafio de converter uma localidade que está na superfície terrestre num formato plano, porque os mapas eles sempre são representações da superfície terrestre no plano. Para resolver esse desafio é que existem os sistemas de projeção cartográfica. Existem vários sistemas de projeção cartográfica, cada um deles com vantagens e desvantagens. Então, a depender do tipo de trabalho que for realizado, é preciso ficar atento a qual sistema de projeção cartográfica é mais adequado para o trabalho que for realizado. O sistema de projeção cartográfica mais utilizado, amplamente utilizado em todo o mundo, é o sistema UTM, Universal Transversa de Mercator. Esse sistema representa uma grande vantagem para os trabalhos em áreas que não sejam muito grandes, não é? E para os trabalhos que envolvem projetos de engenharia e de planejamento em geral. Ele tem como característica a preservação dos ângulos e também ele reduz as distorções quando estamos elaborando os mapas. Distorções essas relativas ao esforço de converter a uma posição que está definida na superfície do globo terrestre, convertendo essa posição para uma superfície plana. Então, o sistema UTM, ele preserva ângulos, altera áreas, mas as distorções não são significativas. E é o sistema mais utilizado, como eu já disse, para os mapeamentos temáticos, projetos de engenharia e de planejamento em geral. No Brasil,
o Sistema de Projeção Cartográfica UTM, ele compreende 8 fusos. Isso porque o Sistema de Projeção UTM, ele divide a Terra em 60 fusos. O Brasil está, então, incluído dentro de 8 desses fusos, que são aqueles que vão do fuso 25, mais a leste, até o fuso 18, que está mais na região oeste do país. É importante observar isso com atenção, porque caso a área de estudo ultrapasse mais de um fuso, essa projeção não é adequada. Como vocês podem ver, a figura 4, ela mostra o continente sul-americano e vocês podem observar no mapa do Brasil onde cada região está inserida dentro de cada fuso do sistema UTM. Por exemplo, o estado da Bahia, ele está inserido dentro de 2 fusos UTM, o fuso 24 e o fuso 23. Então, é importante observar que, se o seu trabalho está sendo desenvolvido em uma determinada área que envolve apenas um fuso, você pode, então, utilizar o sistema de projeção UTM. Caso a área envolva mais de um fuso, é adequado buscar um sistema de projeção que possa representar melhor essa região ou essa superfície do globo terrestre. Então, como eu já disse, o sistema de projeção cartográfica são vários. Existem mais de 30 sistemas de projeção e, para cada tipo de aplicação, é preciso observar qual tipo de sistema de projeção é o mais adequado. Uma outra informação extremamente importante quando estamos trabalhando com a produção de mapas digitais é o que nós chamamos de sistema geodésico. Novamente, cada região do globo terrestre tem um sistema geodésico que é mais adequado para a elaboração cartográfica, para a produção cartográfica. No caso do Brasil, nós temos o Sistema Geodésico Brasileiro. Esse sistema, ele consiste em uma rede de estações e também ele consiste em um determinado modelo de representação da superfície terrestre que permite o cálculo mais adequado do posicionamento geográfico para o território nacional. Esse modelo matemático é o que nós chamamos de datum. Então, o datum é um modelo matemático teórico da representação da superfície da Terra. E, no caso do Sistema Geodésico Brasileiro, é utilizado o datum SIRGAS 2000. Então, é importante, não é, observar que temos essas condições básicas que são primordiais para o início do trabalho de produção de mapas digitais por meio das técnicas de geoprocessamento. É importante conhecer o sistema de coordenada geográfica, é importante definir o sistema de projeção cartográfica e é também importante definir qual é o datum que será utilizado nesse seu trabalho de produção cartográfica. Então, dito esses conceitos básicos, não é? Passamos então a apresentar uma outra tecnologia muito importante para os trabalhos na área de geoprocessamento, que é o que nós chamamos de GNSS, que se refere, traduzido para o português, em Sistema Global de Navegação por Satélites. Os sistemas globais de navegação por satélites, eles designam sistemas por meio dos quais é possível determinar a localização ou o posicionamento geográfico com cobertura global. O sistema mais conhecido e com maior amplitude de operação é o sistema Navistar, popularmente conhecido como GPS, Sistema de Posicionamento Global. Mas
esse sistema Navistar, ele foi desenvolvido pelo governo americano e está em operação desde a década de 80. Então, o nome GPS acabou virando sinônimo, não é, de posicionamento global por satélite. Não é? Vocês podem ver na figura 5 do slide como está constituído e quais são as características do sistema Navistar GPS. Então, vocês podem ver que ele está constituído por uma rede de 25 satélites e também por estações terrestres. Os equipamentos de recepção, eles então captam os sinais de pelo menos 4 satélites para assim proceder o cálculo do posicionamento geográfico. Então, esse é o sistema mais amplamente conhecido de navegação e posicionamento global por satélite, de GNSS. Mas existem já outros sistemas em operação. Não é? Na verdade, como o posicionamento geográfico é uma ferramenta de extrema importância em várias questões do nosso dia a dia, não é? Como, por exemplo, a navegação aérea, nós podemos observar que vários países entendem que não seria estratégico ficar na dependência de um sistema que é gerido pelo governo dos Estados Unidos. Devido a isso, outros países, como por exemplo a Rússia, desenvolveu um sistema denominado GLONASS, que também compõe uma rede de satélites e que ele já está em ampla operação em várias partes do globo terrestre, incluindo aqui no Brasil. Outros sistemas também em desenvolvimento são o sistema Galileu, desenvolvido pelos países que integram a União Europeia, e o sistema Compass, desenvolvido também pela China. A Índia e o Japão também estão desenvolvendo seus sistemas próprios de navegação e posicionamento global por satélite. Mas aqui no Brasil, nós temos utilizado o sistema, tanto o sistema Navistar GPS, quanto o sistema GLONASS. Os equipamentos receptores mais modernos, ele já possibilita a recepção de sinais, seja do sistema Navistar GPS, seja do sistema GLONASS, que é o sistema em operação e gerido pela Rússia. Bom, nós já explicamos então duas áreas do conhecimento e duas tecnologias que são extremamente importantes para o trabalho de geoprocessamento. Já falamos sobre a cartografia, já falamos sobre o GNSS, que é o sistema de posicionamento global por satélite, popularmente conhecido como GPS. Uma outra tecnologia extremamente importante relacionada com o geoprocessamento são os sistemas de informações geográficas, conhecidos pela denominação SIG, ou do inglês GIS. Os SIG são programas informatizados que permitem a manipulação, armazenamento, integração, análise e visualização de dados geográficos. Aqui, então, eu gostaria de ressaltar quais são as características de um dado geográfico que pode ser utilizado nas análises por meio do geoprocessamento. É fundamental que os dados geográficos utilizados em SIGs, eles devem ter o posicionamento geográfico. É fundamental que o conjunto de dados tenha, então, a localização geográfica definida pela latitude e longitude de cada ponto, ou de cada fenômeno, ou de cada dado que está sendo utilizado para análise por meio do sistema de informação geográfica. E, conforme eu já disse, é fundamental, então, que esses dados eles tenham o mesmo sistema de coordenadas geográficas, que também eles tenham o mesmo sistema de projeção cartográfica, de modo que eles devem se referir a um mesmo território, a um mesmo espaço da superfície terrestre.
E esses dados utilizados em sistemas de informação geográficas, eles podem assumir 3 tipos de formato. Eles podem assumir um formato vetorial, não é? Nesse caso, os dados são representados por meio de pontos, linhas e polígonos. Ele pode ainda assumir um formato matricial ou raster. Nesse caso, eles são definidos, cada dado é definido por um grid que possui linhas e colunas específicas. E, geralmente, o dado matricial ou raster são, por exemplo, as fotografias, não é? São, por exemplo, imagens, não é? E nós vamos falar na próxima, quando nós apresentarmos o sensoriamento remoto, que o dado raster ou matricial, geralmente ele é oriundo das técnicas de sensoriamento remoto. São, por exemplo, as fotografias aéreas e as imagens de satélite. E um outro formato de dado que é possível também utilizar no geoprocessamento é o formato tabular. Então, é possível você organizar um banco de dados geográficos onde cada ponto, cada feição, ele está relacionado com uma tabela que traz informações adicionais sobre aquele tipo de dado, não é? Então, de uma maneira resumida, nós temos que os dados geográficos eles podem ser apresentados em formatos vetorial, formato tabular, de tabelas, e formato matricial ou raster, né? E hoje, os sistemas de informação geográfica, que são programas informatizados, são vários sistemas que estão disponíveis, desde aqueles comerciais a aqueles de acesso público gratuito. E o sistema de informação geográfica, ele lhe permite uma ampla análise e integração de dados de diversas fontes, desde que esses dados estejam referenciados dentro de um mesmo sistema e que eles representem uma mesma região da superfície terrestre. Obedecendo a isso, é possível então, como vocês podem ver na figura 6 dos slides, como que um sistema de informação geográfica pode então integrar, não é, dados que estão relacionados aos mais diversos fenômenos da superfície terrestre. Então, nós podemos ter dados com informações sobre áreas florestadas, isso compõe uma determinada camada de dados. Podemos ter ainda dados que representam o uso do solo, não é? Com os mais diversos tipos de uso, agrícola, por exemplo, urbano. Podemos ter ainda informações que integram determinada camada, como, por exemplo, informações geológicas, informações sobre o tipo de solo, informações sobre o relevo, a topografia. Todas essas informações, dentro de um sistema de informação geográficas, elas podem ser analisadas de forma integrada. Então, isso representa uma contribuição muito grande para os trabalhos na área de meio ambiente e também, como vocês vão poder ver na próxima unidade, para os trabalhos na área de mineração. Finalmente, nós temos uma outra tecnologia também relacionada ao geoprocessamento, que é o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto caracteriza-se por meio da obtenção à distância de dados da superfície terrestre. Para tanto, são utilizados sensores aerotransportados a bordo de aeronaves ou sensores orbitais a bordo de satélites que estão em órbita da Terra. E como operam os sensores remotos? Os sensores remotos, eles fazem o imageamento por meio da radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética é um tipo de energia que se propaga por meio de ondas no espaço. E a radiação, ela tem
então, uma classificação por meio do comprimento de onda se classifica cada tipo de radiação, sendo que a radiação mais comum é a radiação que nós popularmente chamamos de luz, que é aquela que compõe o espectro do visível da radiação eletromagnética. E vários sensores, eles operam nessa faixa do espectro do visível até o infravermelho, como vocês podem ver na figura 7, onde nós apresentamos ali o espectro eletromagnético e os diversos tipos de radiação eletromagnética. Então, vocês podem ver a faixa do visível, há também a faixa do infravermelho e temos ainda a faixa do micro-ondas. Então, cada sensor ele tem a capacidade de registrar a interação e a resposta espectral que os alvos da superfície terrestre apresentam diante da interação com a radiação eletromagnética. Então, os sensores, eles são também classificados em sensores passivos e sensores ativos. Isso está relacionado com o tipo de radiação eletromagnética e com a origem dessa radiação que ele utiliza para fazer o imageamento. No caso dos sensores passivos, como vocês podem ver na figura 8, lá vocês podem observar que a principal fonte de radiação eletromagnética utilizada por esses sensores é a energia solar. A partir do momento que a energia solar interage com os diversos alvos da superfície terrestre, os sensores, que podem ser aerotransportados ou orbitais, eles então registram essa resposta. Eles registram como que esse alvo interage com a radiação. E cada tipo de alvo tem um comportamento específico e é a partir desse comportamento que é possível, utilizando as imagens de satélites, fazer uma distinção entre os diversos alvos e fenômenos da superfície terrestre. Temos ainda os sensores ativos. Esses são independentes da radiação solar. Os sensores ativos, eles operam com a radiação eletromagnética na faixa do micro-ondas e, no caso, esses sensores, eles emitem a própria radiação. Essa radiação, então, interage com os alvos na superfície terrestre e o sensor, então, registra qual a resposta que cada alvo da superfície tem diante dessa tipo de radiação. Então, a partir daí é que os sensores, tanto passivos quanto ativos, quanto aerotransportados ou orbitais, eles promovem o imageamento da superfície terrestre. Sendo que o tipo de imageamento mais conhecido pelas pessoas são as fotografias aéreas. Não é? No caso, as fotografias aéreas são sensores que estão a bordo de aeronaves e eles então fazem o imageamento, não é? Fotografando a superfície terrestre. Mas as fotografias aéreas, elas acabam tendo um custo mais elevado relacionado com os sensores orbitais. Por isso que hoje existem vários sensores que estão a bordo de satélites produzindo imagens de alta resolução espacial e alta resolução espectral. Essas imagens permitem distinguir e monitorar os mais diversos tipos de usos dos recursos naturais e, em muitos casos, permitem também a distinção dos materiais constituintes da superfície terrestre, a exemplo das rochas e dos minerais. Bem, pessoal, eu já apresentei aqui como funcionam, não é, o sistema de captação e formação de imagem da superfície terrestre por meio das técnicas de sensoriamento remoto. Na verdade, atualmente existem vários tipos de sensores, não é? Cada sensor com sua característica que pode ser definida
pela sua resolução espacial e resolução espectral. Atualmente, existem mais de uma dezena de satélites que estão em órbita da Terra, fazendo o imageamento de toda a superfície terrestre. Na tabela que eu apresento nos slides, eu selecionei 3 tipos de satélites com os seus sensores. Vocês podem ver que o satélite da série Worldview, ele apresenta resolução espacial que varia de uma banda até 4. Nesse caso, ele é um sensor multiespectral, aquele que está atuando com 4 bandas, 4 faixas do espectro eletromagnético, e o sensor pancromático, aquele que atua apenas em uma faixa do espectro eletromagnético. Vocês podem ver, por exemplo, o satélite Landsat 8, sensor ETM, ele opera em 8 faixas do espectro eletromagnético. Também ele tem um sensor pancromático, que opera apenas em uma faixa do espectro eletromagnético. E ele então se caracteriza como um sensor multiespectral, atuando em mais de uma faixa do espectro eletromagnético. E vocês podem ver também a resolução espacial de cada sensor. Observem que os sensores da série Worldview, eles apresentam resolução espacial submétrica. O que significa isso? Significa que eles podem distinguir alvos na superfície terrestre que estão distantes ou que têm tamanho menor do que 1 metro. Vejam que a capacidade, desse sensor fazer o mapeamento, auxiliar no mapeamento e no imageamento da superfície terrestre, bem como no monitoramento dos fenômenos e também no monitoramento ambiental do planeta, é muito grande, não é? E o sensoriamento remoto, então, é uma das ferramentas mais importantes para a aquisição de dados para os trabalhos com o geoprocessamento, não é? E como reforço, então, que atualmente existem mais de uma dezena de satélites em órbita, não é? Promovendo a aquisição de dados sobre a superfície terrestre. E muitos desses sensores, eles também as suas imagens estão disponíveis, como por exemplo, no sistema conhecido hoje e acessível nos aparelhos de celular, como o Google Earth. Nesse sistema, por meio do seu aparelho de celular, você consegue ter acesso a imagens de satélite de alta resolução da sua região, onde você mora, ou de outras regiões do globo terrestre. Vejam então que essa ferramenta, essa geotecnologia, ela contribui muito para os trabalhos na área de monitoramento ambiental, e para o planejamento das atividades econômicas, dentre elas a mineração. Bem, pessoal, apresento então as referências bibliográficas principais que foram utilizadas nessa apresentação e recomendo que vocês acessem os dados e demais textos que serão disponibilizados no ambiente de aprendizagem. Promovam então a leitura desses materiais, que eles trazem informações adicionais fundamentais para o desenvolvimento do nosso curso. Agradeço então a atenção de todos vocês e nos vemos na próxima unidade, quando iremos apresentar as técnicas de geoprocessamento aplicadas à mineração e ao meio ambiente. Obrigado a todos.